Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tens, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, sei que tens nome de que vives e está morto. Se vigiaste e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está na Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados os seus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu povo, do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara antes fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, o que unjas os olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo o castigo de todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e ao arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda.
E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça, coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que há de vir. E quando os animais davam glórias e honra, as ações de graças aos que estavam assentados sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo e sempre. Lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade todas foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chorei, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes. E eles reinaram sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, o que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para todo e sempre. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa.
e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado, sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse um dos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiquem o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus servos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre condenaram nas cavernas e nas chagas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir?